fé humana e a fé divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Ao que representa, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhes o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornaram completamente compreensíveis. Eu vou parar aqui, mas é muito interessante porque eu abri essa passagem aleatoriamente e bate bastante, né, com a nossa aula de hoje. Tá? Se puder fazer nossa oração aqui. Agradecemos, Jesus, mais esse dia, mais essa oportunidade de estudo. Agradecemos aqui a presença dos médicos espirituais, sempre nos coordenando a aula, para que possamos absorver o máximo possível todo o conhecimento que eles têm a nos passar. Agradecemos a presença do seu Vandir, que com toda essa disponibilidade nos ajuda nesse momento. E agradecemos a presença aqui de todos os estudantes e aqui se dispõem a participar desse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, querida Tati. E aí damos início, então, à nossa aula de número 75. E aí eu deixo... Tirou o som, o Chico. Perdão. Eu deixo para que as nossas universitárias possam fazer as perguntas dentro do hipnotismo nas plantas. A gente já tem ali algumas perguntas da Lília, acredito, não é isso? Nossa, gente, eu não tenho nenhuma pergunta aqui ainda. Não apareceu para mim, não. Me perdoe, eu acredito que é porque eu tinha mandado uma mensagem para a Lília, ela me respondeu no privado, então é só eu estou vendo as perguntas. Mas ela mandou 3 perguntinhas já. Lília, você quer continuar? Você quer começar, então? Aí você precisa sair do mute, deixa eu tirar do mute. Tá certo. Bom dia, seu Vandir. A minha pergunta é que na aula fala bastante das benzedeiras, que elas usavam galhos, né, e que são tudo, no fim, simbologias para que, na real, o que curava as pessoas era o magnetismo delas. E outros tratamentos que a gente faz, como tratamentos homeopáticos ou florais, ou então óleos essenciais para inalação. Esses tratamentos também ajudam? Daí é outra coisa, porque não, né, ou não tem a ver com hipnotismo? Como é que funciona? A doutora Cristina Santos, ela estudou a questão da acupuntura e a pessoa que executa a acupuntura e a condição moral deles, né? E ela constatou o seguinte, que, infelizmente, alguns que bebem, que fumam no Brasil, que abrem um consultório para a acupuntura, eles não ajudam muito, não, porque não é a agulha que cura, é a ação fluídica deles sobre a agulha que realiza a cura.
E nessa pesquisa, ela fez esse levantamento e viu que a acupuntura aplicada por quem fuma e bebe piora o paciente, não melhora o paciente em nada, né? E depois ela partiu aí para a terra de Cíntia, o Japão, para ver, né, a acupuntura realmente na sua essência, onde foi criada, e se percebeu o seguinte, né, que as pessoas que a praticam são pessoas de moralidade, então os resultados são 100%. Enquanto que os consultórios abertos no Brasil são mais para manter essas pessoas, mas condições assim de saúde está pior do que a do paciente. Então a gente compara alguns tipos de terapia a alguns passistas que fumam e bebem, é a mesma coisa. Não tem efeito, né? A tendência do paciente é piorar. Quanto à questão dos florais, remédio homeopático, alguns funcionam, entendeu? Alguns funcionam, porque vamos entender o seguinte, se eu não tenho uma condição moral boa, vou preparar uma água purificada, ela vai funcionar? Ela não vai. Mas se aquela pessoa vai preparar aquela medicação e ela tem uma boa ação de cura, claro que vai lhe curar. Mas talvez a outra não tenha a mesma sorte, porque a condição moral aí não permite. Sim, tá bom. E se são fabricados, por exemplo, em fábricas florais, por exemplo, se não é uma pessoa manipulando ou um remédio homeopático, Existe remédio homeopático que a ação dele é muito rápida devido também à condição do paciente, a condição energética boa. Já existem outros que não, tá entendendo? Porque eu testei algumas medicações e elas não funcionam como dizem que funcionam. Elas não resolvem como dizem que resolvem, né? Então, a propaganda é muito bonita, mas na prática não é aquilo que acontece. Agora, isso vai muito de acordo com o organismo nosso. Por exemplo, aqui, o chá de boldo aqui, vocês sabem que, para quem está com mal-estar, é o que mais passa, né? O chazinho de boldo. Então, mas só que tem uma coisa, se aquela pessoa não tiver uma boa absorção da substância do boldo, não funciona. Já em outros, funciona, entendeu? Então, aqui, o chá do olho do pé da goiaba serve muito aqui para diarreia, né? O pessoal usa aqui. Então, claro que serve, tá entendendo? Mas vai depender muito de como o nosso organismo vai se comportar diante dessas medicações. Sim, obrigada. Seu Vandir, falando agora da homeopatia, me tira uma dúvida que surgiu agora. Existe um remédio homeopático que eles são feitos com álcool. Eu também vi. De gotinha. Isso aí Para pode entender a conservação, mas o teor de álcool que a gente observa ele é muito pouco. Ele não prejudica o paciente de jeito nenhum. É diferente de você pegar uma garrafa de aguardente, é 100% de álcool, né? Não existe mistura. E nessas medicações, a quantidade de álcool é mais para conservar a medicação. E, Tati, eu tomo floral e a pessoa que me receita, ela bota no vinagre daí, ao invés de botar no álcool. Eu acho que pode ter essa também. Não, porque eu também já fiz tratamento de homeopatia, só que eu sempre pedi a bolinha, que a bolinha fazendo no formato de bolinha, aí não vai o álcool. Para quem, principalmente para criança, essas coisas, aí eles indicam o formato de bolinha, mas se é em gota, ele é diluído no álcool. Eu tinha outra pergunta, esqueci. Seu Vandir, vou aproveitar o ensejo, porque é uma questão aqui do grupo a respeito da kombucha, que até o Chico, a gente já conversou a respeito da kombucha. O senhor tem alguma coisa aí? Porque a kombucha... Porque a palavra para mim é desconhecida. É desconhecida? Ah, tá. É uma bebida fermentada que gera probióticos bons para o organismo. Só que ela, como ela é fermentada com açúcar, tem uns probióticos, uns bichinhos, né? Que eles dizem que às vezes ela fica com um teor alcoólico, mas que eu li, eu não sei se o Chico leu,
que o teor alcoólico é bem baixo. E aí Não, a esse gente, que eu, é uma questão que a gente tem aqui no grupo aqui, se a gente pode tomar, se a gente não pode, existe uma questão relacionada aqui no Brasil com a questão do vinho, né? A questão do vinho, as coisas todas que você falou aqui, e a gente percebe o seguinte, que a doutora Cristina é uma grande pesquisadora, né? E ela disse, olha, o vinho, ele não resolve o problema, ele vicia, ele pode levar você a uma hepatite, o fígado pode ressecar, entendeu? Então, quem consultou isso, a gente não sabe, mas isso não tem eficácia circulatória. Aí ela disse, olha, existem substâncias que podem substituir o vinho. Por exemplo, o milho verde, você bota lá na comida. Então, o milho verde, ele tem a capacidade de afinar o sangue. A cebola, entendeu? A cebola tem capacidade de afinar o sangue. Então, ela diz, olha, tem muitas alternativas. Então, quando vocês partem para a bebida alcoólica, é porque vocês têm tendência, tá entendendo? A questão que André Luiz, ele era um alcoólatra, e ele diz assim, evite o primeiro copo, né? Uhum. Então, ele fala sobre isso. Então, por quê? Porque ele começou por ali, né? Devagarinho, de repente o organismo precisou demais, e aí ele foi submetido ao quê? Uma dependência química total. Por isso que, no caso dos médicos, eles têm que tomar bastante cuidado com relação a isso, tá entendendo? Então, o açaí, ele tem uma pequena quantidade também de álcool, é inocível. Então, se essa bebida ela tem uma pequena quantidade de álcool, ela não prejudica, entendeu? Agora, o que nós percebemos é o excesso. Esse excesso ele é muito perigoso. Então, se eu tomar açaí todo dia, já é complicado, tá entendendo? Então, no caso da cebola, que aqui é muito usado nas saladas, né, de verduras, o pessoal coloca a cebola e a eficácia dela é de 100% em afinar o sangue e evitar trombose. Então, as pessoas vão por aquilo que muitas vezes a palavra médica está indicando, mas não vão para as pesquisas, entendeu? Então, vamos dizer, você pega um milho lá, um milho verde, cozinhado, essa coisa toda, você se alimenta dele. Então, a fermentação dele e a fibra dele é excelente para o intestino e também para a circulação. Mas se você acha que o médico vai indicar isso, ele não vai. Se ele tiver uma plantação de uva, ele vai indicar o vinho, né? O vinho, sim. Não, mas essa kombucha, Silvandi, é uma bebida assim que a gente usa até criança pode tomar, porque eles falam Então não tem problema não. que ela tem o probiótico, como se fosse a fermentação daquele Yakult. Mas Deve aí ser a teve mesma uma questão fermentação que do até a milho gente e conversou da com cebola. o Chico, assim, né, a respeito disso, né, Chico? A gente já falou sobre isso, o Um Chico tempo falou que atrás, né? Vamos deixar esse assunto para a gente depois falar. Mas eu acho que é bom e é interessante a gente ter se esclarecido, né? Lídia, você tem uma pergunta número 3 ali. Ou 2. Ou a 2 e a 3 é muito parecida. Elas que é o mesmo assunto, mas tem duas perguntas. Sobre que fala, a doutora Cristina fala na aula sobre que não adianta, tipo, as pessoas aí que, assim, começaram a querer dar passes e tirar o sapato para pegar a energia da terra, né? Aqui no Centro Espírita, que eu e o Chico trabalhava antes, na preparação para o passe, e é uma coisa que eu realmente, eu acho que não fazia muito sentido, e faz sentido o que a doutora Cristina falou, que a gente recebe a energia por cima, pelo coronário, né? Mas eles tinham o procedimento da gente... como é que diz a palavra? É assim, tipo, ligar, bem dizer, a energia Kundalini da Terra, né? E para o nosso corpo, e subia, né? E daí descia. Então isso da energia Kundalini é uma coisa que não tem nada a ver no passe? Não tem nada a ver. Quando nós somos médios, nós somos médios. E alguns tipos de coisas, né, fantasias que adotaram no Espiritismo, isso veio das religiões afrodescendentes. Não tinha nada a ver.
Por exemplo, os médicos de Kardec tiravam os sapatos para receber o Espírito de Verdade e São Luís, Erasto e Santo Agostinho, ele não colocou isso lá. Isso é invenção do espiritismo praticado no Brasil, que se alastrou pelo mundo, né? Totalmente equivocado. A força do pensamento que o sonâmbulo usa é que atua no mundo espiritual, é que atua nas curas. Então, tirar o sapato para você aplicar um passe, então, isso foi criação humana, não foi criação dos espíritos. E as pessoas começaram a acreditar que as energias que estão no interior da Terra, né, essas energias iam passar, circular pelo campo magnético, tudo fantasia. Porque nós somos envolvidos por energias 24 horas por dia. Tirando o sapato vai aumentar ou diminuir? Não. O que vai aumentar a intensidade dessas energias é a força do meu pensamento sobre elas. Mas não é tirando o sapato que nós vamos resolver esse problema. Onde é que está o nosso cérebro? Na cabeça dos pés. Então, nós absorvemos por aqui, ó, não é pelos pés. É verdade. Mas também daí a minha outra pergunta era o que eu fiquei na dúvida, que aqui tem muito, quando eu leio muito assim de coisas alternativas, eles falam, tipo, porque o sapato, ele tem muito, a gente anda muito com a borracha, que é um isolamento, né? E que era, tipo, todo dia a gente deveria andar sem sapato na grama, tipo, na terra, porque como se fosse da eletricidade um fio terra, sabe? Então isso também não adianta nada. Não adianta, porque, veja só, na Gênesis, a gente derruba essa teoria lá na codificação. Na Gênesis fala que o fluido tem o poder de penetrabilidade. Independente do que for, nós conseguimos isolar um fio elétrico, né? Uma carga elétrica, mas isolar o fluido é impossível. Os eletrodos nossos não são encapados com plástico, o eletromagnetismo não entra e estoura, entendeu? Então, essas teorias, elas não batem com a verdade quando você parte para o confronto, né, da fantasia com a ciência, quem ganha é a ciência. E essas pessoas criaram essas ideias, entendeu? Então, o fluido ele é penetrável. Você não detém uma ação fluídica. Então, olha, os infectologistas orientam o seguinte, olha, é bom você andar descalço para adquirir anticorpos, mas adquirir fluidos não. Então, confundir uma coisa com a outra. Os infectologistas dizem assim, olha, é bom para a criança, né? Vá à praia, fique descalça, mas é para adquirir anticorpos. Mas adquirir fluido positivo é impossível. E sabe isso se aplica tanto para o fluido quanto para o eletromagnetismo? Tanto para um como para outro, porque a propriedade fluídica ela se modifica de acordo com o ambiente e seu estado de pensamento. Quando nós falamos fluido, nós não temos definição. Quando nós falamos de eletromagnetismo, eu estou dando uma qualidade desse fluido, entendeu? Então, eu tenho um fluido de eletromagnetismo positivo ou negativo, magnético ou ectoplasma, entendeu? Sim. Então, eu estou dando uma qualidade. O que nós mais vimos no movimento espírita foi as pessoas falarem de fluido, mas sim, o que é fluido? Não, fluido é fluido, não. Na Gênesis, nós vamos encontrar lá qualidades fluídicas. Ele diz que são inúmeras. E diz, vamos citar apenas algumas partes, entendeu? Quando ele fala em qualidade fluídica, está correto. Agora, é aquela coisa, né? Eu chego lá no hospital e o médico diz, você vai tomar um remédio. Sim, você pode definir qual é o remédio? Não, é um remédio. O remédio tem que ter definição. Então, olha, eu quero saber esse remédio é para quê? Eu não sei, é remédio. Não, a mesma coisa é o fluido, né? Então, você vai tomar um passo, sim, mas qual é o fluido que você vai usar? Calmante, cicatrizante? Não, mas é um passo. Não, eu quero saber a qualidade de fluido. Então, o fluido é uma coisa indefinida. A qualidade está definindo a qualidade do fluido que você manipulou. Maravilha. Alguém mais tem alguma dúvida nesse ponto? Nesse não. Eu tenho das benzedeiras. Pronto, então vamos começar com a Tati, que ela fez uma pergunta também das benzedeiras. Está no comecinho ou no final a sua, Cíntia? O meu está no comecinho mesmo.
Pronto. Então, aí a da Tati está mais para o final, tá, Tati? Então, eu vou deixar mais para... Sim. Vamos para você, então, Cíntia. Tá. Giovanni, as benzedeiras, tanto as benzedeiras como as rezadeiras, né? A doutora Cristina fala que elas eram médiuns, né? Que eles são médios, né? Mas nesse caso, isso aí já seria do planejamento reencarnatório delas, ou assim, dependendo da pessoa, que mesmo fala assim, que a pessoa não tem a mediunidade, por exemplo, e tem uma condição moral boa, e fala assim, eu quero ser uma benzedeira, ou eu quero ser uma rezadeira. Pode também ser ou não, porque eu já ouvi falar que às vezes passa, né, de geração para geração, Isso, né? também já ouvi falar. Certo, vamos lá. A condição moral lhe livra dos maus espíritos, mas não lhe livra dos fluidos dele. É muito diferente, porque a ação do espírito sobre os nossos pensamentos para nos induzir ao mal existe, certo? Concordamos. Mas se ele não atuar dessa forma, ele atuar com ação fluídica, vai chegar um dia que eu estarei estressado. Vai chegar um dia que a minha vibração não será a mesma. Aí eu serei surpreendido por essa ação fluídica, mas não pelos pensamentos deles. Então, o que acontecia com as rezadeiras e benzedeiras do Nordeste é que elas não tinham assim horário para atender. Chico sabe disso, né? Naquela área ali. Quem chegasse, ela parava tudo para atender. Então, não havia um pré-preparo de ela fazer uma prece, ler o Evangelho, ou um salmo, nada disso. Do jeito que ela estava na roça, ela saía. Só que esses espíritos, né, eles já vinham preparados com a carga muito alta. Eles já vinham na intenção de matar a rezadeira, ou a benzedeira. E muitas delas infartaram. Hoje tem problema de Parkinson, bastante doente, né? Por quê? Foi a penetrabilidade do eletromagnetismo negativo sobre elas. A condição moral delas livraram elas de influências imorais, mas de condição de contaminação energética no fígado, né, no nariz, isso aí nós não estamos livres disso. Nenhum médico está livre disso. Porque nós estamos num mundo, pessoal, de expiação e prova. Se você está no mundo de semi-regeneração, no 10º estágio, você tem uma qualidade fluídica muito diferenciada. A qualidade fluídica aí positiva já predomina mais do que a negativa. Mas aqui o que predomina é a negativa, não é a positiva. Então, a gente vive dentro de uma cápsulazinha, e essa cápsula aí, a quantidade de elétron negativo é maior do que positivo. E quando você baixa a vibração, somos um imã, puxamos. E aí está a grande questão de muitos espíritos habilidosos, na hora que ela passava o ramozinho, eles sempre estavam preocupados com o ramo dela. Então, eles sabiam da sensibilidade. E nessa atuação, muitas vezes elas perdiam a própria vida, tinha insônia, hipertensão, vários fatores que indicavam que era ação fluídica. Não era a presença do espírito dentro do campo magnético. Né? E tinha uns que passavam mal e diziam, olha, esse menino está muito carregado. E dizia que era olhar de homem ou olhar de mulher, né? Então, ela decidia essa qualidade energética. Mas, olha, serviram muito, ajudaram muitas pessoas, mas se prejudicaram muito aqui nessa região. Eu cresci na fazenda, né, lá de Pesqueira, e a gente tinha um senhor que ele era rezador, né? E ele atendia, ajudava todo mundo da família, todo mundo da região lá, né? E esse senhor, ele morreu de infarto, como o seu Vandir mesmo diz aí. Morreu cedo, ele devia ter no máximo seus 60 anos de idade, por aí. Mas eu me recordo, aproximadamente quando eu tinha 12 anos de idade, que ele foi me rezar, né? E ele pegou na minha mão assim, eu não sei como é que eles faziam isso, mas ele abriu minha mão, eu folhei minha mão, ele lia a mão das pessoas. Depois ele fazia a reza, ele abria a mão assim, ele olhou minha mão e disse, você vai trabalhar em mesa branca. E eu nem sabia o que era isso, eu falei, mesa branca? Ele disse, meu filho, você veio para poder ajudar as pessoas, você tem um compromisso aí. Aí eu, criança, 12 anos de idade, vai saber a dimensão do que é isso. Da espiritualidade para Chico também. O Geimei chegou cedo. Como é que ele fazia a leitura de mão? Não faço a mínima ideia.
Não, ele não fazia leitura de mão, ele era clarividente. Sim. Entendeu? Ele pegava na sua mão como uma simbologia, mas ele estava indo lá na tua memória. E lá na sua memória ele viu os registros de compromissos seus, né? Então, os clarividentes que não têm conhecimento do campo mental, ele usa a mão como uma forma simbólica. Mas ali é leitura da própria memória desse médium. Olha que interessante. Então, elas já vieram com compromisso mesmo de ser, né, Solange, rezadeiro ou benzedeiras, né? Já vieram com esse compromisso, né? Elas já vinham com esse compromisso porque a região precisava. É uma região de muitas obsessões, de muitas perseguições espirituais, e essas mulheres já fizeram um grande trabalho na região Nordeste, né? Okay. Sequência na sua pergunta, Cíntia, que eu ainda acho que não acredito que a gente tenha chegado dos finais do texto. Você tem mais alguma pergunta? Não, assim, por enquanto, a minha está no... Deixa eu ver. Não, tudo bem, não tem problema. Então, vamos para a Tati. Então, Silvandi, não há nenhuma relação quando fala que alguém seca uma planta por mal olhado ou inveja? Não tem. Ali nós vemos o seguinte, né? É o puro eletromagnetismo negativo que queima a planta. Porque a planta ela não tem plexo. Ela não tem como armazenar. Então, a gente tem algumas aqui... A doutora Cristina ela derrubou muitas teorias nessa região. Porque tem casas aqui na região Nordeste que na frente só tem pé de formiga e ninguém pode, né? Outras têm espada de São Jorge, outras têm pé de peão, né? Essas plantas daqui, e dizem que ela tira uma olhada, absorve energia negativa e tudo. Então, olha, se um eletrodo nosso explode, onde ele é um parasita, né, artificial, uma planta seca. Mas ela não absorve. Então, o olho de seca-pimenta, que falam aqui esse termo, né? Falando que um olho de seca-pimenta. É o eletromagnetismo negativo daquela pessoa. Está entendendo? Então, esse eletromagnetismo tanto pode secar um pé de pimenta inteiro, como pode queimar a sua instalação elétrica toda. Então, o mesmo fluido que atua no pé de pimenta atua na corrente elétrica, né? Que Kardec chamava de fluido nervoso. Então, o Kardec tinha toda a razão. Você vai encontrar muito esse termo lá na parte de mesas girantes, né? Que ele fala em fluidos nervosos. E esse fluido nervoso nada mais é do que o eletromagnetismo liberado pelos médios e absorvido pelos espíritos ali, que estava mais naquela condição de entidades um pouco desfavoráveis, que atuava sobre as mesas girantes, né? Então, essas duas qualidades fluídicas. Então, isso quer dizer que as plantas elas não têm esse poder de absorção. Elas são envolvidas e não resistem, entendeu? Como os animais também são envolvidos e não suportam. Por quê? São propriedades humanas. Quando as propriedades físicas são humanas, é incompatível com o animal e com a planta. Eles não vão resistir. Mas se eu começar a vibrar Tati resiste, ela resiste, porque é propriedade humana. Você vai sentir bloqueio de laríngeo, de frontal, de tudo. Mas se você tiver um gatinho, eu vibrar para ele aguenta? Ele não aguenta, entendeu? Porque a propriedade não é a propriedade de um animal, é a propriedade de um ser racional. Sim, Você disse, é o mesmo para a inveja? Quando as pessoas entram na casa do outro, tem inveja e aquela planta... A mesma coisa, é a mesma propriedade, né? Porque essas pessoas é portadoras de um campo magnético a 100% de eletronegativo, entendeu? Que os nossos avós aqui diziam o quê, né? Que lembra muito bem isso. Olha, lá vem fulano, pega a vassoura, vira de cabeça para baixo, bota lá na porta, está indo embora daqui logo, entendeu? Porque ele tem energia muito negativa, entendeu? Então, se vendiam umas figazinhas, né? Aquelas figas, as pessoas colocavam, eu lembro dessas figas, de cor preta na frente de casa, e colocavam umas plantinhas. Nada daquilo serve, porque a penetrabilidade energética é no ser humano, não é na planta. Então, essas pessoas começam a desanimar, começam a entrar em depressão, o que nós chamamos hoje de obsessão de encarnado para encarnado.
posso só fazer uma observação? Igual o Francisco falou, né? Quando eu morava no apartamento, eu tinha acho que umas 3 vasinhos de arruda. A primeira arruda que eu ganhei, seu Vandir, estava linda. Entrou uma pessoa em casa, no dia seguinte, ela... Aí eu comecei a comprar mais arruda. Não vingava, não vingava. Agora que eu estou em casa, minhas arrudas estão tão bonitas. Por enquanto, você pegar uma carga eletromagnética e se aproximar dela, o seu campo magnético envolve a planta e queima. Tira a vitalidade da planta. Tem isso também. Tem isso também. Não entendi. Tem isso também, Cíntia. Mas é bom, então. É bom pelo menos para a gente saber que o negócio identificação, né? é muito bom. Né? Mas esse da arruda, igual o Francisco falou, tá tão bonita, seu Vandinho. Fazer xixi, como? Desculpa, pode falar, Ana. A Ana acho que falou fazer xixi com o cachorro dela, eu acho. Aí falou e a gente pegou aqui. Foi isso, Ana? Foi exatamente isso. Desculpa. Certo. Que bom. Antes que ele faça no tapete. Que bom. Vamos lá. E assim, quando a gente tem planta, no meu caso, as minhas plantas não vingam. E assim, eu cuido, a Samila sabe, e assim, é alguma coisa minha ou é mau jeito mesmo? Assim, às vezes... Não, pode ser eletromagnetismo, nós chamamos de localidade, né? Quando Jesus se aproximou daquela figueira, olha só, ele não amaldiçoou a figueira de forma nenhuma, entendeu? Jesus não ia destruir a natureza. O que houve ali, o que nós podemos considerar, que era um campo eletromagnético. E quando ele se aproximou, houve esse choque. Nessa mudança, aquela figueira secou, né? E os apóstolos entenderam que Jesus tinha amaldiçoado a figueira por não colocar figo. Não tem sentido negócio disso. Um espírito celeste não vai destruir a natureza, entendeu? Então, ele tem todas as ciências e ele tem que preservar todas as espécies. O que aconteceu ali, o que nós chamamos ali, é campo magnético de localidade. Se você mora num prédio ou em determinado local, existem campos negativos. E ali, às vezes, não é só as plantas que sofrem as consequências, os animais também sofrem as consequências. Então, tem muitas pessoas assim, não tem sorte com gato, todo gato que eu crio, ele morre. Mas é o campo magnético, não é a pessoa que está matando o gato. Que nós chamamos campo magnético de localidade, onde existe só aquele espaço ali, naquele prédio, ou naquela região, que não é bom, não é favorável. Foi o que aconteceu. Então, no outro dia, quando Jesus passou, a figueira ela não aguentou o eletromagnetismo negativo. Por quê? Ela estava envolvida em camadas provavelmente negativas e existia ali algum tipo de hipnose naquela redondeza onde ele passou. E os apóstolos entenderam como você amaldiçoou. Ele não ia fazer isso. Então, quando acontece um choque magnético positivo com negativo, então, claro que vai ter consequência. Nessa sala onde eu estou aqui, nessa sala periférica, eu lembro que chegou uma jovem sonâmbula, obsediada, paciente, e ela passou ali pela caixa central de energia. A caixa disparou mesmo, e apagou tudo. E ela disse, fui eu que fiz isso. A médica disse, não foi você não, para não deixar ela mais nervosa ainda, né? E o pessoal foi lá, ligou de novo, então disparou de novo o disjuntor. Ora, se ela tem essa ação sobre a parte elétrica de um prédio desse, que é totalmente novo, fiação nova, você imagine ela morando num apartamento e você sendo vizinha dela. Claro que o prejuízo vai ser enorme, né? O eletromagnetismo dela, as obsessões dela e assim sucessivamente. Nossa, meu Deus do céu. Então, seu Vandir, que nem assim, né, meu avô, né? Que é pai da minha mãe. Ele, qualquer planta que ele mexia, nossa, apesar de ver seu Vandir, como ficava bonito. Nossa.
Minha avó Aí a gente observa que a gente observa que o ectoplasma que ele libera para a planta é como um adubo, né? Então, o que acontece? Ela floresce. Então, já não existe ali o campo magnético. Já existe a ação dessa pessoa ectoplasmática sobre a planta. Porque eu sou parecida com a Tati também. Dependendo da planta, minhas plantas não vão para frente. Vai. A Samila sabe. Bom, eu acho que a gente terminou as nossas dúvidas da aula de hoje. Você entende? Tem mais uma? Eu tenho só observação que eu... Claro, pode fazer. Silvandir, eu já abracei a árvore e gosto de caminhar. Descalça. Eu não acredito. Eu também fiz isso, Tati. E gosto de caminhar na praia descalço, porque eu me sinto bem. Então, esse me sentir bem, o senhor até explicou aqui um pouco. Não é que, na pergunta da Lília, não é que a gente está descarregando, mas é que a gente recebe. Eu acho que foi um pouco respondido aí na pergunta da Lília, não foi? Então, assim, não é errado fazer isso, mas também não quer dizer que é um meio de eu, espiritualmente, eu estar melhor. Não sei. Certo. Deixa eu dizer uma experiência que nós fizemos lá em Timbaúba, porque acho que aqui no Nordeste as pessoas falam que o pé de cajá ele atrai raios, né? E as pessoas geralmente não plantam o pé de cajá próximo das residências, planta distante. E nós fizemos uma experiência em Timbaúba, que ela tem um pé de cajá, como estamos na época de inverno, para saber se isso é verdade, né? E realmente ele absorve carga elétrica, mas não humana, mas carga elétrica da natureza, está entendendo? Porque quando você diz aí que abraçou uma árvore, né, existe essa terapia de abraçar a árvore. Só que a árvore não tem plexo, está entendendo? Se não tem plexo, ela vai armazenar onde? Então, os espíritas inventou de tudo, né? Só não inventou de estudar, né? Mas inventaram de tudo. E lá em Timbaúba, como lá o hospital é como um sítio, nós colocamos a mão no pé de cajá para absorver carga elétrica. Carga elétrica ele absorve, a gente sentia passar. Então, a teoria dos antigos, cientificamente está comprovado. Realmente ele atrai raios, entendeu? Então, uma noite de trovões e raios, se tiver um pé de cajá muito próximo à residência, se acaba. Porque ele puxa realmente essa carga da natureza. É uma característica dele. Agora, a gente percebe que a formação da madeira dele, né, é uma madeira mais rígida, ela não é flexível, então mostra as características realmente que a natureza fez para essa planta. Agora, as demais, a gente considera que isso é impossível, né? E a gente vê aqui alguns tipos de caravanas de espírita ir para a cidade de Aldeia, né? Tá, que deve conhecer ali, né? E área florestal, e o pessoal ia para lá abraçar as árvores. Pelo amor de Deus, pessoal, é impressionante, né? E saía no domingo, todo mundo abraçando as árvores. Nós tentamos nos livrar das nossas dívidas, transpassando até para a árvore, entenderam? A gente não quer assumir as nossas dívidas. A gente quer dizer, ó, isso aqui é do papagaio, é do cachorro e do gato e da árvore. Minha não. Não seria melhor a gente trabalhar os nossos pensamentos, os nossos atos, coisa que é difícil de se fazer, né? Mas se alguém chega com uma fórmula muito fácil de transferir dívida, quem é que não quer transferir dívida? Então, se disser, você vai ter que abraçar um leão, as pessoas vão se arriscar e abraçar mesmo. Porque você quer se livrar de atos praticados em vidas passadas. Você não quer assumir esse ato agora. Então, quando eu vi aquilo ali, e mostrava a doutora Cristina, dizia, mas esse povo é muito ridículo. Tem as dívidas dele e quer jogar em cima da árvore. Nossa.
O senhor tocou no ponto que eu fiz uma segundo comentário aqui, ó, sobre o estudo de hoje. Achei muito interessante como é nos passado a fazer assim mandingas, que é sal grosso, tudo que foi falado no estudo, sal grosso, patuá lá, Patuá, banho de rosas. banho de rosas, banho de pega marido, pega dinheiro, as coisas assim, mas não, as pessoas não são acostumadas a pedir para você mudar a sua condição moral. Eles passam as mandingas e as pessoas acreditam que aquela mandinga vai conseguir algo, mas não muda a condição moral, né? Isso foi muito... Eu vi uma consulta aqui interessante de um senhor chegou aqui dizendo para a doutora Cristina, mas essa coisa eu só não dou risada que eu estou bem longe, que a gente escuta em eco quando está do outro lado. E ele chegou e disse, doutora, a senhora faz minha mulher voltar para mim? Ela disse, o senhor não é um homem que tem capacidade de sustentar uma relação, precisa de um espírito para trazer uma mulher? Eu não estou entendendo. O homem olhou para ela, aí disse, olha, a coisa está séria. Quando o senhor recorre a um espírito para sua mulher voltar, você não tem capacidade nenhuma de ficar com ela. Aí ele disse, por favor, não, esse trabalho aqui não tem, não. Esse trabalho aqui não existe. Eu vejo muito de amigas, todo mundo, até eu também fazia isso, de procurar a resposta, que as pessoas digam o que tu tem que fazer, sabe? Vai consultar tarô, vai fazer isso, porque é muito mais fácil, bem dizer, do que tu tomar decisão, né? Tu tomar decisão e tal. Então, a gente fica buscando em tudo que é outro lugar, o que não adianta, né? É a gente que tem que ter força para decidir. Eu queria fazer uma observação da aula de hoje. Na revista Espírita, que eu estou lendo continuamente, tem um estudo do senhor Allan Kardec com a equipe sobre a senhora Désirée Godou. Eu não sei se vocês já ouviram falar que ela era uma médium de cura, e ele fala a respeito da mediunidade especial que ela tinha, e aí tem vários relatos nos estudos lá na Revista Espírita, que eu ainda vou chegar a ler esse material, mas eu achei muito interessante, porque foi uma parte que eu li, a introdução da palavra dela, eu pesquisei na internet, e quando eu estava estudando a matéria de hoje, que fala das curandeiras, né? Que elas tinham mediunidade de cura, né? Então eu falei, fabuloso, eu falei, meu... E é interessante você ver que a maioria delas eram mulheres. Né? Eu não sei se tem o que tem a ver, se tem algo a ver com isso, mas eu achei maravilhoso essa leitura. E outra coisa que eu ia falar é da forma como elas utilizavam, da sutileza que essas... Vocês estão ouvindo barulho? De onde está vindo esse barulho? É chuva aqui, filho. Ah, nossa! Ah, chuva! Muito bem. Bom, eu concluí o que eu estava falando. Então, a sutileza que elas tinham como espírito para poder passar o diagnóstico para os pacientes, que a doutora Cristina fala, não é? Porque elas utilizavam das plantas, não é? Mas elas não chegavam para as pessoas e diziam, olha, você está com 30 espíritos lhe perseguindo, você tem um espírito obsessor assim, assim, assado. Elas diziam, olha, você está com a energia negativa. Olha aqui a planta, como é que está. Então, isso aí é de uma sutileza, de uma educação, né, que muitas pessoas dentro do espiritismo perderam. Porque eu me recordo quando a minha irmã foi a primeira vez dentro de um centro espírita em Recife, ela disse, olha, você vai para aquela salinha ali, você já vai fazer uma consulta com uma pessoa que está incorporada com o espírito. Eu falei, peraí, pessoal,
eu achei isso um absurdo, sabe? No sentido de você já ir, e aí o espírito tá lá e falar um monte de coisa para ela, sabe? E essa sutileza perdeu, né? Foi perdida ao longo do tempo. Né? Porque na consulta nossa aqui, às vezes a consulta, o máximo dura 5 minutos a consulta, pelo seguinte: existe pergunta que o paciente faz que ele não está na condição de saber, está entendendo? Vai perturbar. E a gente termina cortando algumas perguntas para não deixar ele perturbado, porque ele não tem experiência. Então, ele pergunta às vezes: esse obsessor está há muito tempo perto de mim? Não, nós não sabemos. Se você disser que está 100 anos, ele não quer. Não pode fazer isso. Está entendendo? Então, existe essa questão. Então, a doutora Cristina preserva muito o tratamento de quando ele chega, setor de segurança, recepção, triagem. Olhe, atenda que é um necessitado. E atenda da melhor forma possível. Está entendendo? Então, nós temos esse padrão de atendimento em todos os hospitais. E alguns se adiantam, os pacientes às vezes se adiantam no primeiro dia e querem perguntar coisa que vai perturbar ele. Então, a gente tem o maior cuidado para não responder. Como, por exemplo, aqui no Nordeste, você sabe que acontece muito isso. Quem foi que botou essa macumba em cima de mim? Diga. A médica diz: agora vamos pensar em Deus, procurar o Evangelho, a prece, vamos acabar com isso? Eu não estou aqui para acusar ninguém, mas eu quero saber. Então, se ele pegar um médico que seja um charlatão, vai dizer que foi o vizinho de lado, o vizinho de frente, e vai terminar numa briga feia. Né? Não, e a forma como a doutora Cristina trata, e como você se sente dentro, né? Ao você entrar no hospital, você já sente o cheiro de éter na sala da doutora Cristina, então imagina. Então você chega ali e você fala: nossa, eu estou dentro de um hospital. As pessoas, como elas estão lá, como elas operam, sabe? É muito interessante, é diferente. O que a minha irmã teve de experiência foi uma mistura de centro espírita com candomblé, enfim, que afastou ela do espiritismo, né? Muito interessante. Mas eu acho assim essa sutileza muito muito bonita de eu ter presenciado. Não sei se vocês tiveram oportunidade ou não, mas da gente poder aprender, sabe? Tanto com elas, né, para a gente poder saber o que a gente pode falar e o que não pode falar, dependendo do nível de conhecimento das pessoas. Porque eu já falhei também muitas vezes, conversando com pessoas e dizendo: olha, no âmbito espiritual, e papai falava conhecimentos que a pessoa não está nem próximo de poder, né, nem próximo de poder aceitar. Então você acaba se tornando tornando uma situação que afasta a pessoa, né, seu Andy? Verdade. Bom, chegamos no nosso horário, seu Vandir. E agora, para o senhor sair com essa chuva daí? Verdade. Não, eu estou por aqui pelo MCM. Daqui a pouco começo a trabalhar, mas dá para trabalhar. Não fé em Deus, dá. Posso fazer a prece? Podemos, vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai de todo mal, Senhor, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Pedimos a ti que essa equipe da Austrália, Japão, Itália, todo seja iluminado pelos vossos mensageiros. E em teu nome damos por encerrado o nosso estudo.